passados mais de 100 anos, este lugar continua a ser um lugar de encontro, um lugar de devoção, um lugar de peregrinação. Sim, o Santuário de Fátima continua a ser para tantos peregrinos lugar de renovação da sua fé, lugar da sua conversão, lugar do seu encontro com o Senhor. Mas uma pergunta se coloca: será que a mensagem da paz, a mensagem da esperança, a mensagem da conversão fica fechada a este cantinho de Portugal? Como é que se está a viver esta mensagem pelo mundo além? Como é que se está a levar a mensagem destes pastorinhos que foram beatificados em 2000, que foram canonizados em 2017? São Francisco e Jacinta Marto. Como? Que lugar está a ocupar hoje na história universal da Igreja a mensagem da paz da Cova da Iria? Será que é só aqui que se canta o 13 de Maio? Ou será que o 13 de Maio que aqui se canta é espelho, é reflexo deste 13 de Maio, Ave Maria, cantado por este mundo além? Será que é só aqui o lugar da mensagem, o lugar da Nossa Senhora de Fátima? Ou será que Nossa Senhora de Fátima está espalhada também na sua imagem e na sua devoção por todo o mundo? É isto que lhe queremos mostrar neste programa de hoje. O último programa desta sessão de 20 programas Alianças com Santa Maria é para lhe mostrar, amigo e estimado telespectador, que Fátima não está fechada, Fátima não chegou ao seu fim. Está aberta e espalhada pelo mundo além, como pelo mundo além está espalhada a mensagem de Jesus Cristo. Fique connosco e vai ver que vale a pena. Fique connosco e vai ver que Maria continua presente na história do mundo e o mundo continua presente na história de Maria. Novamente, neste espaço museológico da Fundação Francisco e Jacinta Marto, queremos saudar toda a família Canção Nova. Agradecemos também à Fundação Francisco e Jacinta Marto esta possibilidade de estarmos tão perto dos pastorinhos a partir da riqueza e da beleza desta proposta que certamente a família Canção Nova saberá usufruir numa visita muito em breve. Queremos juntos percorrer esta estrada que nos leva até à Cova da Iria, percebendo que se trata da 7ª aliança que Nossa Senhora celebra com Portugal. Até este momento, nós percorremos com esta obra Alianças com Santa Maria, Nossa Senhora na História de Portugal, da editora Paulos, o caminho de um povo que nas suas dificuldades, na busca de rumo, na procura de uma segurança para a sua liberdade de povo, fez com Nossa Senhora, à maneira do povo judeu, alianças. O povo de Israel celebrou a aliança com Yahvé, sempre da iniciativa de Yahvé. É Ele que procura o seu povo e que o convoca para que seja povo da sua aliança. Agora, na 7ª aliança, na nossa leitura interpretativa, é a Nossa Senhora também que procura Portugal e que lhe oferece uma missão de ser portador de uma aliança com a humanidade em favor da paz, pela oração e pela escolha de Deus como o primeiro das nossas vidas,
a conversão ao amor de Deus. Estamos na busca do sentido de Fátima. Gostaria de lembrar que em 1950 o Papa Pio XII proclamou em Dia de Todos os Santos Nossa Senhora como assunta ao céu, aquela que ao longo da vida foi toda de Deus, no seu querer, no seu amar, na sua atitude constante e cotidiana de ser humano, em todas as suas dimensões. Ela foi de Deus, ela escolheu Deus. Por isso, nunca foi propriedade de alguma sombra de iniquidade ou hesitação em relação à beleza, ao bem, à verdade, ao amor. Não poderia sofrer as consequências do mal, a morte, na sua destruição, na sua desagregação. Ela não se faz cinza, não é pó que se transforma em pó na terra. Compreendemos que, tendo sido ao longo da vida toda de Deus, depois da morte é também toda de Deus, no seu corpo e na sua alma, e levada ao céu em corpo e alma. Esta definição dogmática de 1950 foi completada em 1954, quando o mesmo Papa Pio XII proclamou-a Rainha da Humanidade, Rainha da Criação, Rainha do Cosmos, visível e invisível, dos homens, dos anjos, do céu e da terra. É esta Rainha que celebramos a 22 de agosto, na 8ª da proclamação do dogma da Assunção, a 15 de agosto, a 22, 8 dias depois, a sua realeza. Esta senhora é rainha, porque jamais foi escrava, jamais foi serva do pecado, jamais foi serva do ódio, jamais foi serva da iniquidade. Por isso ela foi sempre senhora, foi sempre capaz de escolher a beleza, foi sempre capaz de escolher o bem, foi sempre capaz de escolher a justiça e a verdade. Mulher livre, por isso senhora, contrariamente à escravidão do mal, do vício, da iniquidade e da perversão. É esta mulher livre que é rainha, proclamada como aquela que foi sempre capaz de escolher na sua liberdade. É a realeza dos que são de Deus. Queremos compreender que o seu corpo glorioso, a sua Páscoa, faz com que ela eternamente viva junto de Deus na glorificação de um corpo ressuscitado. É esse corpo ressuscitado que esteve em Fátima e que apareceu em Fátima, pelo menos no conjunto essencial desta manifestação sobrenatural nas 6 aparições. Situo-me na dimensão da ressurreição de Maria, do seu corpo glorioso. É exatamente neste contexto da possibilidade de Deus irromper na história que eu me situo. Não olho para um Deus apenas racional, da teodiceia, da filosofia racional. Um Deus criador, arquiteto supremo, porém fora da história dos homens, que não realiza aliança com os homens, que não é providente, que não tem para os homens um projeto de amor, que é indiferente e aliado à humanidade, que esteve no projeto da criação, mas não está constantemente na caminhada do homem através da sua revelação. A negação de um Deus que se comunica com o homem não faz parte do meu olhar para Deus nesta família Canção Nova. O nosso Deus é o Deus da revelação. É o Deus que tem um projeto de amor. É o Deus que entra na história. E por isso eu parto do princípio que é possível Deus entrar na história. Deus comunicar com os homens. Os profetas de Deus são capazes de ultrapassar o opaco do banal e do fútil e chegarem ao sentido último da vida e perceberem o âmago da história e por isso entenderem Deus. É exatamente nesta dimensão
que eu compreendo que Deus irrompe na história e irrompe na história também na sua mãe, em Maria. Fátima é uma epifania de Deus, exatamente de um Deus que é fiel, um Deus que permanece com o seu povo, naquela expressão: estarei convosco até ao fim dos tempos. Maria é a mãe dada a esta Igreja na figura de João, o Evangelista. Ela está com o seu povo num momento tão difícil que foi analisado no último programa, de uma Igreja em dificuldade face à legislação e ao procedimento da Primeira República, uma circunstância complexa de um povo que entra e participa na Primeira Guerra Mundial, numa circunstância complexa internacional sobre a cidade de Lisboa e também uma luta de hegemonias nas águas do Tejo. Compreendemos que a influência de Lisboa era julgada como palco de interesses e protagonismos hegemónicos internacionais no contexto de uma guerra mundial que dividia o mundo em duas partes, como quem divide uma laranja. Percebemos todos que era um contexto imensamente complexo internacional, a partir da Revolução Bolchevique, sobretudo como Nossa Senhora havia de avisar em outubro, logo ali no novembro seguinte, em que Vladimir Lenin, parte para o extremismo de uma revolução socialista que havia de levar à União Soviética. Então Nossa Senhora interfere. Não é simplesmente uma convicção, uma experiência íntima, uma alocução interior. Acreditamos que é uma manifestação plena onde a ressuscitada, a assumpta ao céu, se manifesta na visibilidade do olhar inocente daquelas três crianças. Ao olharmos deste modo para Fátima, percebemos a beleza de Fátima. Não queremos olhar para Fátima da mesma maneira em todos os seus momentos, mas nas 6 aparições preferimos olhar assim, nesta compreensão, para Fátima. Exatamente numa atitude de objetividade face à narrativa dos testemunhos que a irmã Lúcia apresenta nas 4 descrições dos acontecimentos, nas 4 descrições muito concretas que a cada um de nós é acessível nas suas memórias. Quando olhamos para Fátima, percebemos que a grande mensagem é da proximidade de Deus, de um Deus que vem ao encontro de uma circunstância de sofrimento, como vimos, uma iniciativa do céu. É um amor que parte de Deus e que interpela o homem. Estas crianças são os instrumentos mais indefesos. Diríamos que numa perspectiva humana, calculista, mais inadaptados. Porém, ficou claro que Fátima é obra de Deus e não obra dos homens. As crianças atestaram exatamente que só Deus podia fazer essa obra. Havia de dizer a alguém que Fátima se impôs à Igreja e que não foi a Igreja que impôs Fátima. Esta Fátima, indefesa e impreparada, não era capaz de enfrentar todas as astúcias maquiavélicas que era possível então elevar e levantar à mensagem que aquelas 3 crianças apresentavam. Porém, a mensagem foi invencível e permanece até hoje. Olhamos para ela em alguns momentos: o primado de Deus, a necessidade de uma conversão, a oração pela paz, a reparação dos pecados da humanidade. Reparar significa fazer de novo, reconstruir um mundo, reparar um mundo para que ele volte a ter a maravilha do sonho original de Deus. Queremos compreender Fátima nesta aliança do céu com a humanidade, através de sinais concretos e confirmativos que vai chamar cada homem à mudança de coração, que foi exatamente o anúncio e a concretização do milagre do sol. Estamos, por isso, diante de um Deus que, pela sua mãe, no carinho
de tudo o que de melhor tem para nos dar, nos quis oferecer esse convite a centrarmos nele novamente o nosso coração e a nossa vida, nos seus valores e nos seus critérios, e por isso mesmo fazermos acontecer um mundo novo e melhor, reparando de todas as maldades que são sempre capazes de fazer o mundo imundo, a desumanização, a violência, os maiores horrores que aconteceram em Auschwitz, em Dachau e nos diversos lares que chegaram até nós em descrições preocupantes da história, nomeadamente no Gulag. Gostaria também de referir as dores produzidas na Revolução Cultural de Mao Tse-tung, a imensidão de sangue derramado no século XX por totalitarismos que tiveram sempre em comum a promessa de construir no mundo um paraíso sem Deus, ou mesmo em atitudes contra Deus. A morte de Deus fez acontecer a morte do homem no sangue misturado com a terra, na lama de sangue que fomos capazes de construir. O século XX continua a ser capaz de sonhar e Fátima contribui para esse sonho, dizendo ao homem que o sol é capaz de bailar, fazer a festa da cor e da luz, quando o homem é capaz de se aliar a Deus e converter o seu coração, fazendo de novo o caminho de regresso à humanização. A humanização fraterna e solidária, onde o homem trata o outro homem como seu irmão. Fátima é um contributo para um mundo novo, que se estendeu depois na experiência dolorosa que havia de ser a Guerra Civil de Espanha, 36-39, e logo a seguir a Segunda Guerra Mundial, 39-45. A irmã Lúcia, nas suas memórias, narra-nos a sua experiência em Pontevedra e Tui, naquilo que é o resto de Fátima, a aliança com a paz, na oração constante e reparadora do coração imaculado de Maria, na vivência dos primeiros sábados, na identificação com Cristo vivo e presente na Eucaristia, a reparação do grande dom que a Trindade nos oferece, o Santíssimo Sacramento. Aí nós podemos dizer, num coração ardente e renovado, Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. É esta dádiva da Eucaristia que brota da fonte, a Trindade, que nos mostra a beleza de Deus conosco, a fazer conosco o nosso dia-a-dia na construção do mundo melhor que voltamos a sonhar. No século XXI, Fátima continua a ter lugar, como nos lembrou o Papa Bento XVI, na sua visita, ao dizer-nos que Fátima não estava esgotada, que Fátima não estava concluída, mas que Fátima continuava a ser chave interpretativa e luz deste novo século. Bem alto, concluiu Francisco na última visita pontifícia à Cova da Iria. Temos mãe. É um mundo acompanhado, é um mundo que é capaz de se cruzar com o amor, se abrir à possibilidade de uma mãe. Pela sua mão, somos levados até à beleza do amor eterno, até à Trindade. É ela que nos veio trazer esse Deus atento e providente que nos quis lançar o desafio de compreendermos que Ele está presente no âmago da história. Volto ao início, quando referi a presença de Nossa Senhora nas aparições de Fátima. Evidentemente que a presença de Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo não pode ser uma aparição. Quando, em outubro, nos encontramos com o adeus de Nossa Senhora em sinais no céu, onde percebemos que estão sinais ligados à devoção popular deste povo português, sabemos que são experiências íntimas, visões dos diversos momentos de Deus na sua relação com a humanidade, na história da salvação. É exatamente este olhar para Fátima que eu gostaria de caracterizar entre esta experiência pessoal
e mística dos videntes e a mensagem objetiva da Cova da Iria. Vamos concluir estes programas exatamente também numa atitude de abertura, de compreender que as alianças continuam em aberto de Nossa Senhora com Portugal. Acontecem com cada um de nós, quando as queremos renovar na nossa vida e queremos perceber que o convite é sempre o da conversão, o da mudança de vida, do encontro com Deus no seu primado na nossa vida, através da oração. A sua palavra, escutada, leva-nos à conversão, à mudança de vida, à mudança do coração. Por isso, Fátima refresca o Evangelho. Fátima traz o Evangelho de novo ao encontro dos cristãos. Encontrar Fátima é encontrar-se com o Evangelho, é encontrar-se com Cristo. Podemos fazer sempre de novo esta aliança em nós, quando pela Palavra de Deus nos encontramos com a beleza do amor e fazemos a estrada, a peregrinação da conversão a esse amor. As alianças com Maria permanecem em aberto, porque ela estará sempre conosco, como referência, como catequista, como mestra de conversão. E pela sua mão chegaremos sempre a Cristo e ao Evangelho. Saúdo todos os telespectadores, todos os radiovintes, a família Canção Nova, que ao longo destes programas atravessaram comigo as páginas deste livro, que foi guião desta peregrinação pela história de Portugal ao longo de 9 séculos, percebendo como Nossa Senhora está intimamente unida à história deste povo. Quando encontramos Portugal nas suas raízes e na sua seiva, percebemos que ele é mariano. Obrigado pela sua participação, porque uma presença assídua semana a semana foi uma participação na descoberta desta história que tem mãe, como nos lembrou o Papa Francisco. Um abraço de gratidão e estima também à Canção Nova por este convite que me fez, por esta possibilidade de, através do meu ministério, me aproximar daqueles que são povo de Deus ou que têm fome e sede de verdade e por isso são homens e mulheres de boa vontade que procuram o sentido da história e da vida. Um abraço à Canção Nova por esta oportunidade e a minha estima, a minha amizade para todos. Até a uma próxima oportunidade.